Hoje viemos à Ponta do Sol falar com a Gabriela. Gabriela é uma professora reformada, aposentada, que nos recebe hoje aqui em sua casa para nos explicar um pouco daquilo que era a gastronomia ou aquilo que é a Ponta do Sol gastronómica. Gabriela, muito obrigado por nos ter recebido aqui na sua casa. E principalmente para partilhar um pouco daquilo que era a sua infância ou aquilo que é a sua memória gastronómica. Fale-me um pouco daquilo que era a Ponta do Sol quando era mais pequena. Fazendo uma retrospectiva à minha infância falando das minhas vivências enquanto criança e jovem neste concelho, nasci, cresci e os últimos dias da minha vida espero passá-los por cá. Não se pode comparar com o dia de hoje, a alimentação que nós tínhamos. Temos que, antes de mais, fazer o enquadramento que numa agricultura de subsistência, a alimentação também era de subsistência. E todos os produtos que eram ingeridos ou deitados dentro das panelas provinha daquilo que se cultivava, era o aproveitamento daquilo que se cultivava. Era uma cozinha de existência, não era? Era aquilo que existia, era aquilo que exatamente. Não era muito variada. Não era muito variada, e daí os produtos introduzidos na panela, recordo-me daquela grande panela, a minha família é uma família muito numerosa, mas também havia muitas famílias numerosas, o que se deitava dentro da panela era aquilo que se cultivava. Era a semilha, fazia parte do dia-a-dia da nossa alimentação, a batata doce, também cozida muitas vezes na mesma panela que a semilha, as pimpinelas, a abóbora. Daquilo que a Gabriela se relembra, existia, ou seja, isto era a sua alimentação, a sua base, mas existia as festas, existia o aniversário, existia... Sim. Qual era o prato que se lembra que a sua família fazia? Por exemplo, nesta época dos Santos Populares, havia sempre o atão, fazia parte da nossa alimentação, juntamente com as maçarocas, que isto também havia o cultivo, meu pai cultivava, havia a altura que há a maçaroca, a abóbora, a batata, a semilha, esses ingredientes todos. No Natal, recordo-me de haver uma espécie de fartura, entre aspas, na altura do Natal, de comer queijo. No Natal era tradição a canja na véspera, a carne de vinha e alhos entrava sempre, todos os anos, pelo Natal na minha casa, e no dia de Natal, pela manhã, era uma exceção, naquele dia, havia o bife no prato, com o ovo, aquilo que se chama hoje sim, fazia parte da nossa alimentação com arroz branco. Okay. E depois havia ao almoço, por vezes era galinha assada no fundo da panela, e à noite havia outra vez novamente canja. Okay. Portanto, na minha casa havia esta comida. O dia de Natal era assim? Na casa da minha avó era diferente. A carne principal do Natal era um cordeiro, o carneiro, okay, que os meus tios alimentavam, e às tosquias compravam um carneiro e depois alimentava para matar na festa. Matava o porco na época própria. Dia 15, sim, depois... dia 15 se chamava o dia de Nossa Senhora do Ó, que é a tradição religiosa. E havia fartura, e depois fazíamos nas noites que antecediam o Natal, fazíamos as broas, o bolo doce, o bolo de mel, aquele bolo tradicional. Não era muito hábito ser cozido na minha casa. Não era muito hábito. Fazíamos o bolo preto, um bolo de ovos que eu hoje faço comparar com o pão de ló, que levava muitos ovos. A minha mãe fazia sempre esse bolo, inclusive quando havia anos em casa. Como éramos muitos, uma família numerosa, e quando havia anos que coincidisse com o domingo, ou com o sábado ou domingo, a carne de vaca, que fazia também parte da nossa alimentação, o chamado o guisado, ou ensopado de carne de vaca, estava na nossa alimentação. E também no dia de anos era a exceção. Outra exceção que às vezes acontecia, que a minha mãe fazia questão, era quando os anos eram ao longo da semana,
Se houvesse possibilidades de comprar o peixe-espada preto, que é o nosso, a espada frita para comermos com arroz. Portanto, isto também fazia parte... Também fazia parte da sua alimentação. Sim. Nós em relação àquele comer de verão, que na realidade, pelo aquilo que me está a explicar, é aquilo que passa-se muito sobre aquilo que há a comida, a cozinha de existência, que realmente era uma grande variedade de legumes. As peras de São João, elas aparecem, lembra-se desta pera existir nesta zona? E quando criança, quando íamos aos arraiais, à festa de São João, lembro-me de ver uns senhores lá com uns cestos a vender umas peras pequeninas e que para nós eram as peras de São João ou as peras do Monte. E o que é que isto quer dizer? É que existe aqui no concelho da Ponta de Sol, na freguesia da Ponta de Sol, na zona das Terças, o Monte. Okay. E cultivava-se esse tipo de fruta, as peras que depois eram vendidas nesta época. Entrar diretamente para dar sabor às comidas não fazia parte da culinária da minha casa, dos meus familiares. Sim. Agora, como fruta, sim, de comprarmos, e lembro-me também de ver jovens com uma saca às costas, também nesta época dos Santos Populares, irem pelas casas vender esse tipo de peras, as peras de São João. Peras de São João. E só gostava de acrescentar o valor que é fazer este tipo este levantamento histórico, porque os jovens de hoje não conhecem isto, não conhecem, por vezes até não gostam deste tipo de alimentação, mas é isto que identifica a nossa ADN. Portanto, não se pode desprezar a alimentação porque faz parte da cultura, da comunidade, isto faz, entre todos nós. Depois de um bom momento de conversa e de partilha, viemos ao centro da vila do Ponta de Sol, onde o nome está com ela, ou seja, onde existe grandes momentos do ano em que temos sol por todo o lado. E é um pouco nessa base que este prato hoje que eu vos trago. Chama-se Comer de Verão. É um prato que fala um pouco daquilo que era a abundância e daquilo que é a abundância agrícola deste concelho, onde começa lá em cima na Serra dos Canhas e termina aqui no mar da Ponta de Sol. Ele consiste numa grande variedade de legumes, tubérculos, e isso tudo cozido e depois é acompanhado com o atum de escabeche. Este atum de escabeche poderia também ser trocado por outros ingredientes, mas eu hoje escolhi o atum de escabeche, que caracteriza também bastante a culinária madeirense. Por isso vamos começar por acrescentar e começar a cozinhar aquilo que são os nossos legumes. Nós vamos para isso ter uma particularidade, que são as peras de São João. Não são estas, porque temporariamente elas não existem, porque são específicas de uma quinzena do ano e que eu não consegui arranjá-la, mas nós temos uma pera verde, porque é uma das características da pera de São João. Mas, na realidade, aquilo são os legumes e os tubérculos que são cozidos e que vamos começar já por aí. Vamos colocar então uma panela de água a ferver e sobre ela vamos dar o tempero para os legumes. Vamos começar pelos alhos, vamos colocar 3 dentes de alho, vamos juntar também um bom pedaço de orégãos, ou se tiverem, também podemos meter manjerona. E depois um pouco de sal para fazer o tempero. Depois da água temperada, vamos então colocar aquilo que são os ingredientes que têm mais tempo de cozedura. Vamos tentar equilibrá-los de forma a que todos tenham o mesmo tempo de cozedura. Ou seja, vamos colocar as semilhas,
a batata doce. Depois colocamos as maçarocas, cortamos-la só ao meio para ela caber dentro da panela. E os primeiros ingredientes de cozedura estão aqui. Tapamos e vamos tratar do atum. Ao atum, ele tem esta cor já mais escura, porquê? Porque ele foi salgado de véspera. Nós apenas lhe demos alguns grãos de sal, colocamos orégãos ou majerona, consoante tiver no seu jardim, e alho. Vamos colocá-lo a cozer em água fervente. Temos duas hipóteses. Se ele for muito alto, não necessitamos, carregamos um pouco mais de sal e não necessitamos de colocar, não precisamos de o lavar, que é isso que eu vou fazer. Ou seja, ele está aqui bem, apenas vou cortá-lo ao meio para que consigamos colocar dentro da panela. A melhor parte para fazer este prato é sem dúvida a parte de trás, a parte mais do rabo, porque ela na realidade é que tem mais gelatina, é a parte mais gelatinosa do atum e é isso que nós pretendemos para fazer um bom atum sal pesado. Vamos juntar também um pouco de malagueta. É preciso conhecer a malagueta para que, se ela for muito arisca, muito forte, não vamos meter tanta quantidade, mas estas não são assim tão fortes, por isso vamos meter meia malagueta. Tapamos e vamos deixar cozer aproximadamente 25-30 minutos, depende da altura do atum. A meia cozedura, aproximadamente entre das batatas e as maçarocas, vamos começar a juntar então os outros ingredientes. Vamos juntar a pimpinela, a abóbora tenra, o feijão maduro e as peras. Vamos já juntar o feijão. Descascamos agora a pimpinela. Se ela for muito nova, muito tenrinha, não há necessidade. E juntamos também. Juntamos também as peras. Normalmente as peras já são muito pequeninas, mas estas são um bocadinho maiores, por isso eu vou cortá-las ao meio. Mas as verdadeiras não necessita de fazer isto. Deixemos só a abóbora tenra, ela tem o nome com ela é muito tenra, não há necessidade de a cozer ao mesmo tempo que as batatas, nem com os restantes ingredientes. Vamos esperar um pouco. Já agora, aqui na nossa reta final, vamos então juntar a nossa abóbora tenra, vamos cortá-la assim. E colocamos por cima.
E agora já não voltamos a mexer aqui. Agora é deixar cozer todos os legumes e eles vão ficar todos com a mesma textura. Entretanto, vamos preparar agora a nossa cebolada, os nossos escabeches, para fazer o atum salprezado. Para isso, vamos então descascar cebola e vamos cortá-la. Vamos cortar em meias luas. Temos que fazer dois tipos de corte, ou este é meia lua ou este em gomo. Assim fica uma cebola mais carnuda e assim fica mais fina. Uma questão de gosto, vamos meter os dois e depois logo vamos ver melhor. E colocamos aqui dentro. Separamos logo as rodelas. Juntamos agora os alhos. 2 dentes de alho é suficiente. Esmagamos e picamos bem picadinho. Quanto mais picado for, menos vamos ter o sabor, mas não vamos ter a textura do alho, que às vezes é desagradável a comer. Juntamos também aqui dentro. Juntamos agora um pouco de malagueta. Aqui é mesmo a gosto. E agora um bom punhado de salsa. Juntamos tudo na cebolada. Entretanto, vamos juntar o azeite, uma boa quantidade generosa, e o vinagre. Mexemos muito bem e, entretanto, vamos buscar o atum. Já está cozido. E agora vamos abri-lo e está mesmo perfeito, porque ele não está demasiado cozido, como nós aqui estamos a ver, mas tem o suficiente para lascar daquilo que é a espinha. Ele não fica demasiado seco, não é? Porque a cozedura não foi demasiado e isso é a perfeição deste prato. E mesmo quente vamos misturar na cebolada. Esta temperatura, vejam esta gelatina natural que temos aqui do atum. Está bastante quente. Este atum com mais gelatina, por isso é que o atum na parte de trás, mais do fim, do rabo, é muito mais gelatinoso e é isso que faz um excelente atum salprezado. Esta temperatura vai ajudar a quebrar a cebola. Juntamos mais um pouco.
depois do nosso atum salperizado estar preparado, vamos agora confirmar a cozedura dos nossos legumes. A pera está, vamos só, o feijão também está, vamos só confirmar aqui a nossa batata. Também está. Temos tudo cozido, vamos agora passar para a travessa. Mas deixem-me só vos relembrar ou dizer-vos uma coisa. Antigamente isto era colocado e era escorrido num cesto de vime. Ou seja, era colocado aqui o cesto de vime em cima da panela e a panela era virada diretamente. Ou seja, não teria, ficava imediatamente escorrido de todo o excesso de água. Nós não vamos fazer isto aqui porque é difícil, não é? Mas vamos tirar com escumadeira que também é fácil, dá para perceber. E aqui temos a nossa proposta de hoje, uma comida de verão, que é muito interessante, a diversidade, mas percebe-se que era uma comida que se fazia e que se faz perante aquilo que as nossas hortas e as nossas fazendas nos dão. O interessante deste prato acaba por ser um pouco a pera, porque não é hábito a pera aparecer em receitas salgadas, aparece muito em receitas doces, é verdade. E eu encontrei numa vez, numa pesquisa que acabamos por fazer, esta pera aparece num cozido de enchidos e de carnes de porco no Algarve. Não sei, poderá ter alguma vez algum cruzamento cultural ou não, não sabemos. Mas fica aqui o apontamento muito interessante e percebermos que se calhar tudo aquilo que temos veio de algum lado ou é nosso, e isto é a parte cultural mais bonita da nossa ilha. E assim me despeço com estas duas propostas do Concelho de Ponta do Sol e aproveito para vos convidar para o próximo programa.